Questões 25 a 40. Classificação das Constituições e Constituições Brasileiras. Direito Constitucional. Questão 25. Uma Constituição do tipo cesarista se caracteriza quanto à origem pela ausência da participação popular na sua formação. Certo ou errado? Errado. A Constituição cesarista é apontada como um meio termo entre as constituições outorgadas, impostas, e as promulgadas. Ela é caracterizada por ser uma Constituição que é outorgada pelo governante, mas que, posteriormente, a submete ao crivo popular. Questão 26. A Constituição vigente, quanto à sua alterabilidade, é do tipo semiflexível, dada a possibilidade de serem apresentadas emendas ao seu texto, contudo, com um quórum diferenciado em relação à alteração das leis em geral. Errado. Esse fato faz com que a Constituição seja uma Constituição rígida. A Constituição semiflexível é aquela que possui uma parte em que sequer precisa-se de um procedimento especial para ser alterada. Bastam simples leis ordinárias. Questão 27. A Constituição de 88, quanto à origem, é promulgada quanto à extensão, é analítica e quanto ao modo de elaboração, é dogmática. Certo ou errado? Correto. A Constituição pode ser quanto à origem, promulgada ou outorgada. Será outorgada quando for imposta, o que não é o nosso caso. A Constituição brasileira é promulgada. Quanto à extensão, pode ser analítica ou sintética. Esta é aquela que trata somente de assuntos essenciais a uma Constituição. Não é o nosso caso. Temos uma Constituição extensa, analítica, até mesmo prolixa. Questão 28. Uma Constituição classificada como semiflexível ou semi-rígida significa que ela é tanto rígida como flexível, com matérias que exigem um processo de alteração mais dificultoso do que o exigido para a alteração de leis infraconstitucionais. Certo ou errado? Errado. Preliminarmente, a banca considerou o item como correto, porém percebeu o equívoco cometido no final do enunciado. Nas palavras do próprio CESP, ao justificar a mudança, deveria ter sido afirmado que algumas regras poderão ser alteradas pelo processo legislativo ordinário, enquanto outras só podem ser alteradas por um processo legislativo especial e mais dificultoso. 29. Segundo a classificação da doutrina, a Constituição é um exemplo de Constituição rígida. Correto. É uma Constituição que só pode ser modificada por um processo especial, mais dificultoso que o de elaboração de leis ordinárias. Daí possui a chamada rigidez. Questão 30. A Carta outorgada em 10 de novembro de 1937 é exemplo de texto constitucional colocado a serviço do detentor do poder para o seu uso pessoal. É a máscara do poder. É uma Constituição que perde normatividade, salvo nas passagens em que confere atribuições ao titular do poder. Numerosos preceitos da Carta de 1937 permaneceram no domínio do puro nominalismo, sem qualquer aplicação e efetividade no mundo das normas jurídicas. Raul Machado Horta, Direito Constitucional, segunda edição, Belo Horizonte, enfim. Considerando a classificação ontológica das Constituições, a Constituição de 37, conforme a descrição anterior, pode ser classificada como uma Constituição outorgada. Certo ou errado? Errado. Karl Laubenstein desenvolveu o chamado conceito ontológico de Constituição. Para ele, as Constituições classificariam em Constituição normativa. É a Constituição que é efetivamente aplicada, normatiza o exercício do poder e obriga realmente a todos.
Constituição nominal ou nominativa é aquela que é ignorada pelos governantes. E a Constituição semântica é aquela que serve apenas para justificar a dominação daqueles que exercem o poder político. Ela sequer tenta regular o poder. Desta forma, está errada a questão, já que o conceito referido seria a de Constituição semântica. Veja que ela era uma Constituição outorgada, mas não se pediu na questão a classificação quanto à origem, e sim a classificação ontológica. Questão de número 31. De acordo com a doutrina constitucional semântica, é aquela cuja interpretação depende do exame de seu conteúdo significativo, sobre o ponto de vista sociológico, ideológico e metodológico, de forma a viabilizar a maior aplicabilidade político, normativa, social de seu texto. Certo ou errado? Correto. A questão é maldosa, já que o termo Constituição semântica pode ser enxergado de dois diferentes prismas. Primeiro, segundo a classificação ontológica de Cal, Constituição semântica seria aquela que não se preocupa em limitar o poder dos governantes. Pelo contrário, trata-se de uma verdadeira carta elaborada somente para legitimar os seus autoritarismos. O segundo enfoque que foi cobrado pela questão seria colocar a Constituição semântica como aquela cuja interpretação depende da valoração de seu conteúdo significativo, sociológico, visando uma maior aplicabilidade político-normativa social do seu texto. Tal modo, iria contrariamente ao conceito de Constituição nominalista. Esta, por sua vez, seria a Constituição que já traria normas para direcionar o aplicador ao se deparar com um caso concreto. Assim, abastaria a aplicação pura e simples das normas constitucionais, através de uma interpretação gramatical literal para que o problema fosse resolvido. Questão 32. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição dogmática decorre do lento processo de absorção de ideias, da contínua síntese da história e das tradições de determinado povo. Certo ou errado? Errado. A Constituição dogmática é marcada justamente por expor em um papel aquela ideia presente em um determinado momento da história. Deve ser necessariamente escrita, pois, diferentemente das constituições históricas, seus dogmas ainda não estão solidamente arraigados na sociedade, pois não foram formados lentamente através de uma evolução histórica. 33. Sobre o ponto de vista da extensão, a Constituição analítica consubstancia apenas normas gerais de organização do Estado e disposições pertinentes aos direitos fundamentais. Certo ou errado? Errado. Este é o conceito justamente oposto ao de analítica, ou seja, o de Constituição sintética. A Constituição concisa ou sintética, que é aquela que positiva apenas as normas essenciais a uma Constituição e sim não se preocupa com detalhes e prolixidades, deixando isto para a legislação infraconstitucional. 34. No tocante à estabilidade, consideram-se rígidas as constituições que apresentam um processo legislativo diferenciado e exigências formais especiais quanto à modificação de suas normas, distanciando-se, portanto, do processo legislativo previsto para a alteração das normas infraconstitucionais. Certo ou errado? Correto. As constituições rígidas são as que exigem um procedimento especial para serem alteradas. É o caso da nossa Constituição, que só pode ser alterada por emendas constitucionais, que possuem um rito de votação diferenciado em relação às demais leis do ordenamento. Questão 35. Na acepção formal, terá natureza constitucional a norma que tenha sido introduzida na lei maior por meio de procedimento mais dificultoso do que o estabelecido para as normas infraconstitucionais,
desde que seu conteúdo se refira a regras estruturais do Estado e seus fundamentos. Certo ou errado? Errado. Quando o enunciado fala a palavra conteúdo, já está fora do conceito de Constituição formal, pois nesta classificação é totalmente irrelevante a matéria tratada pela norma, importando tão somente a formalidade das normas. Questão de número 36. Considerando o conteúdo ideológico das constituições, a vigente Constituição brasileira é classificada como liberal ou negativa. Certo ou errado? Errado. Constituição negativa ou liberal, ou ainda Constituição garantia, é aquela que se limita tão somente a garantir as liberdades do povo face ao Estado. Trata-se das primeiras constituições formais do século XVIII. Com o passar dos anos, percebeu-se que não se poderia a Constituição se limitar a ser negativa, devendo então agir positivamente, para que o povo pudesse ter acesso a outros direitos, como os direitos sociais, econômicos, culturais e os direitos da coletividade. Desta forma, a Constituição atual é uma Constituição dirigente. Questão de 37. Quanto à correspondência com a realidade, ou critério ontológico, o processo de poder, nas constituições normativas, encontra-se de tal modo disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder se subordinam às determinações de seu conteúdo e do seu controle procedimental. Certo ou errado? Correto. Pelo critério ontológico, diferentemente do que ocorre nas constituições nominalistas, quando estamos diante de uma constituição normativa, o poder consegue ser realmente regulado pela Constituição. Esta não é ignorada pelos governantes. 38. Constituição regida é aquela que não pode ser alterada. Certo ou errado? Errado. Esta seria uma Constituição imutável. A Constituição regida pode ser alterada, só que de maneira mais complexa. 39. Constituição de determinado país constitui sua lei fundamental, a qual prevê normas relativas à estruturação do Estado, formação dos poderes, forma de governo, aquisição do poder, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Portanto, para ser considerado como Constituição, é imprescindível que haja um único documento escrito contendo tais regras. Certo ou errado? Errado. Constituição não é necessariamente escrita em um único documento. Temos casos das chamadas constituições legais, em que existem vários documentos de status constitucional, embora não sejam comuns. Constituições de alguns países sequer são escritas, embora o conceito ideal de Constituição, formado a partir da Revolução Francesa, indique que as constituições devam ser escritas. Temos países consuetutinários, como a Inglaterra, onde a matéria constitucional é mais importante do que a forma. Questão de número 40. As constituições rígidas não podem, em nenhuma hipótese, serem alteradas. Certo ou errado? Errado. Constituição que não pode ser alterado é a imutável. A Constituição rígida pode ser alterada, só que de uma maneira mais complexa. Bons estudos e até a próxima.